Sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindes. Saudações avalonenses. E hoje nós começamos a nossa terceira edição, uma edição especial que tem apenas 10 episódios, 10 momentos, 10 encontros, 10 aulas que se iniciam muito bem, juntamente com a ajuda espiritual do nosso querido filho de Avalon, Rodrigo Amorim, que é homenageado por nós durante todas essas 10 aulas, encontros, palestras. Este é um grande evento dividido em 10 momentos, e o primeiro começa hoje. Nada melhor do que começar com uma mulher que nunca escreveu nada, como todas as outras também, tem mais ou menos o mesmo perfil, de não serem beletristas, mas deixou um legado para nós e para as futuras gerações que não cabe no papel. Estamos falando de Joana d'Arc, a santa bruxa ou bruxa santa. Depende muito de quem vê, depende da ótica de quem a enxerga. E quem vai apresentá-la para nós são duas filhas de Avalon, duas fundadoras junto comigo, junto com tantos e tantos outros que estão aqui. Quero chamar então Letícia Lino, Maíra Winnie. Vou ler então a biodata de ambas. Letícia Aparecida da Silva Lino é licenciada em Pedagogia pela Faculdade de Educação de Ciências e Letras do Sertão Central, FECLESC, que é o campus da Universidade Estadual do Ceará, na cidade de Quixadá. Atualmente, é membro fundadora do Grupo de Estudos Filhas de Avalon, o Feminino em Pauta, liderado pela pessoa que vos fala, doutora Ilis Rabelo Câmara. Tem interesse nas áreas de educação, administração e literatura. Maíra Winnie de Souza Lima. É bacharela em letras português, pós-graduanda em semiótica e literatura pela Universidade Estadual do Ceará. É mestranda em literatura comparada pela Universidade Federal do Ceará. Tem experiência com revisão de textos, correção de redações para o Enem e outros concursos, e pesquisa na área de semiótica, educação e literatura. Foi bolsista de iniciação científica da FUNCAP, no projeto de pesquisa Um Objeto de Aprendizagem de Língua Portuguesa, HOVIR, Hotel Virtual, Criação, Desenvolvimento e Testagem, e integrou o grupo de pesquisa LENT, Linguística, Ensino e Tecnologia, desenvolvendo pesquisas na área de ensino e novas tecnologias. Atualmente, é integrante, membro fundadora, do grupo de estudos Literatura e Semiótica, SEMIOS UFC, liderado pelo professor doutor José Leite Júnior, e membro fundadora do grupo de estudos Filhas de Avalon, o Feminino em Pauta, liderado pela pessoa que vos fala, doutora Ilis Rabelo Câmara, e tem interesse nas áreas de literatura, arte, educação, semiótica e fotografia. Deixo então a palavra com as nossas ministrantes. Com certeza será uma excelente aula. Fiquem à vontade, a palavra é de vocês. Olá, gente, boa tarde. A nossa aula de hoje, aproveitando as palavras da professora Ilis, sobre Joana d'Arc. E a nossa escolha, quando eu e Letícia decidimos falar sobre Joana, é exatamente porque ela tem esse papel, ela é conhecida, né, por ter tido esse histórico entre bruxa e santa, e é uma mulher que perpassa por esses dois papéis opostos, não é, de certa forma, na história, e, enfim, uma personalidade interessantíssima de ser estudada aqui. Eu vou passar a palavra
para a Letícia, que vai dar início à nossa apresentação. Boa tarde a todos e a todas, né? É um prazer estar aqui. Confesso, né, que já ouvi, né, falar da Joana d'Arc quando estudava o ensino fundamental e o médio. Então, como a Maíra disse, né, foi uma escolha que era praticamente inevitável, né? Haja vista que ela foi, né, uma mulher muito forte e que deu exemplo, né, se tornou exemplo para as mulheres naquela época, né? Mulheres essas que eram reprimidas, certo? Mas que, dentre elas, né, houveram aquelas que se destacaram. Bom, porque lá na Idade Média, né, vamos dizer que foi um período que foi conhecido pela reestruturação social e cultural. Imaginem, né, quando eu saio da antiguidade e vou para a Idade Média, né, com crenças diferentes, né, com perpetuações de culturas diferentes, nas quais temos até os dias atuais, que é o da religião, né? Na Idade Média, assim como em toda a sociedade, né, sempre houve a questão da divisão de poder. E lá naquela época, né, os religiosos mostravam, né, esse poder, essa divisão de poder, né, principalmente com o julgamento da Santa Inquisição, né, onde eles julgavam principalmente pessoas que eram acusadas de heresia, né, por conta dos seus atos cotidianos. Bom, e é nesse período, né, de medo da Santa Inquisição, de incerteza de como seriam os próximos dias, certo? Que vai surgir a Guerra dos 100 Anos, na qual, né, iremos ver posteriormente. E né, nesse período da Guerra dos 100 Anos, né, nasce uma jovem na qual é determinada, né, a fazer tudo por aquilo que ela acha, né, que é certo dentro das suas convicções religiosas, mesmo sendo em um tempo onde a mulher, né, sofreu muitos julgamentos inquisitórios, né, devido o seu cotidiano, né, devido crenças ou devido ao seu dia a dia, né, hábitos do dia a dia, o que levava, né, as pessoas entenderem aquilo mal e acusá-las de bruxaria, o que consequentemente levavam elas para o Tribunal da Santa Inquisição, né? Diante disso, né, nós temos que ampliar os olhares para entendermos um pouco como era essa mulher lá na época medieval. Só que é interessante, né, eu ressaltar que vamos falar da mulher medieval na sua globalidade, né? Quais eram as suas comparações, quais eram as suas funções, haja vista que lá naquela época houveram mulheres que se destacaram, como é o caso da Joana d'Arc. E também alguns estudiosos, né, ainda entram em conflito, né, porque não consegue distinguir qual o papel de cada mulher lá, né, na época medieval. Então, vamos, né, olhar para essa mulher como algo, né, como algo global que era aplicada, né, para a maioria, né, das mulheres. Bom, lá na Idade Média, né, a relação de poder entre o clero e a aristocracia estava ganhando amplitude, principalmente quando se falava no controle social. E aí Rodrigues vem dizer, né, que com a consolidação da igreja, todo o meio social, principalmente aquele que envolvia o feminino, passou a ser motivo de discussão, pois a apropriação que o homem e a igreja tinham da figura da mulher passou a ser definida, né,
dentro de alguns contextos, sendo estes o da mulher pecadora, que se dava no papel de Eva, e o da mulher santa, como a Virgem Maria, mãe de Jesus. Para eles, a mulher ideal, né, que era concebida no mundo medieval, estava simbolizada, né, na imagem da Virgem Maria, que era uma figura humana divina, que concebeu sem nunca ter tido relação sexual, mantendo-se pura, sujeita aos desígnios de Deus e reconhecida como sua colaboradora. O que, diferentemente de Eva, né, era uma mulher que, para eles, não conseguia conservar sua posição à ordem de que ela deveria ser submissa e deveria obedecer o homem, né, ajudar ele nas suas, né, em quaisquer necessidades, né, que ele tivesse, uma vez que a mulher só foi feita a partir do homem, né? E para eles, a Eva, né, a mulher vista como Eva, ela desejava ser o que não podia e acabava sendo, né, um entrave na ordem estabelecida, né, até o momento, que era a submissão ao homem. Porém, né, mesmo a Virgem Maria sendo vista como a mulher ideal, né, como a mulher mais pura, ainda existia um contrapeso muito grande, né, sobre o papel da própria Virgem Maria. Porque mesmo ela sendo, né, a figura terrena mais importante de toda a cristandade, onde o culto foi crescendo cada dia mais, né, e hoje existe uma proporção muito grande, né, em relação ao culto da Virgem Maria, havia um limite, né, expressado pelo Papa Inocênio III, que ele disse em 1212, em 1210, perdão. Não bastante o quanto mais abençoada Virgem Maria esteja acima, e é a mais ilustre que todos os apóstolos juntos. Não foi a ele, mas a ela que o Senhor, não foi a ela, mas a eles, né, que o Senhor confiou a chave do céu. Santidade, sim, autoridade, nunca. Então, ele diz que Maria é a mais ilustre entre todos os apóstolos. Entretanto, o Senhor não deu a ela a chave dos céus, né? Mas sim a eles. Ela podia ser santa, mas não poderia ter autoridade alguma, ou não teria autoridade do tanto que os apóstolos tinham, né? Além disso, a imagem da mulher na Idade Média, ela também recebeu opiniões que eram calçadas pelos ensinamentos do apóstolo Paulo, no qual defendia o casamento como a cura para muitas questões femininas. É como vemos em 1 Timóteo, no capítulo 5, do versículo 12 ao 14, onde ele vem discorrer sobre as viúvas jovens, explicitando, né, que quando seus desejos sensuais superam a sua dedicação em Cristo, elas querem se casar. Ou seja, a mulher que fica viúva jovem, né, que deixa aflorar seus desejos sexuais, é aí, né, que eles dizem que ela tem que casar novamente, né? Ou seja, ela não pode ter outra relação que não seja no casamento. Além disso, as viúvas, né, jovens que dizem, né, que têm esse afloramento sexual, elas acabam trazendo condenação a si mesmas por terem rompido o seu primeiro compromisso. O primeiro compromisso da mulher é com Deus, né? Quando eu caso, esse compromisso fica, né? O meu primeiro compromisso fica como se fosse ao meu marido. Quando eu sou viúva, esse compromisso volta, né, para consagrado. E aí, quando eu tenho desejos carnais, eu acabo rompendo esse compromisso. Além disso, né, ele diz que as mulheres jovens, as viúvas jovens, né, elas aprendem a ficar ociosas, andando de casa em casa, e não se tornam apenas ociosas,
mas também fofoqueiras e indiscretas, e acabam falando o que não deve. Portanto, aconselho, né, que as viúvas mais jovens tenham filhos, administrem sua casa e não dê ao inimigo nenhum motivo para maledicência. Além disso, né, Navarro 2007 vem dizer que no contexto do discípulo Paulo, a mulher era tida principalmente como a representação da serpente que levou o homem a conhecer o pecado, o que consequentemente levou ambos, né, para a expulsão do paraíso. Desse modo, a mulher acaba sendo vista como uma parte fraca e que precisa ser domada, né? E né, essa questão da dominação da mulher, né, é tida pelo casamento, né, que lá o homem vai poder controlar a sua mulher. Existia, né, outro papel para aquelas mulheres, né, existia outra opção para aquelas mulheres que não desejavam casar. As mulheres solteiras e virgens, né, tinham que ser virgens, que não desejassem casar, deveriam dedicar-se inteiramente, né, à sua vida ao sagrado, para serem santas de corpo e de espírito. E as casadas deveriam preocupar-se, né, com as coisas desse mundo e em agradar ao marido, pois as mulheres elas eram educadas para desempenhar os papéis, né, que eram destinados a elas, independente do grupo social que elas pertenciam. E esses papéis se limitavam apenas em ter filhos, em ser boa mãe, em ser boa filha e em ser boa esposa, tendo sempre, né, como base o moralismo e as boas práticas cristãs. E para aquelas mulheres que não desejavam se casar, né, a vida religiosa acabou vindo como um refúgio, porque elas tinham outras visões e perspectivas, além, né, de ser apenas procriadoras e desprovidas de memória. A vida religiosa, ela oferecia para essas mulheres uma proteção e importância, pois dentro do mundo religioso elas podiam coexistir, ou seja, né, elas poderiam ter outros pensamentos, elas conseguiriam ter outros pensamentos. A religião, né, no período medieval, ela proporcionou às mulheres uma possibilidade de deslocamento do centro social para as comunidades religiosas, né? Os centros sociais religiosos, né, de uma cidade, né, faziam, vamos dizer que o nome não é campanhas, né, mas eu vou utilizar esse nome, vamos dizer, campanhas religiosas para ser expandido nos outros lugares. E essas mulheres iriam, né, fazer esse papel. E a partir daí, elas conseguiam, né, visualizar lugares que poderiam, né, posteriormente ser ocupados por elas. Nesse período, né, ocorriam muitas epidemias, pobrezas, guerras e superstições, né? Porque era um período de transição da antiguidade para mediavilidade, para a época medieval, certo? Onde na, na antiguidade, né, o que prevalecia eram as crenças pagãs, né? Então existe aí um choque, né, de realidade. Eu acredito uma coisa e estou sendo ensinada a acreditar em outra, né? E também, né, com o início da guerra, houveram essas outras repercussões sociais, né? E isso fez com que a igreja ela se tornasse ainda mais necessária para as pessoas, porque elas acabavam se pegando mais ainda ao sobrenatural, né, ao sagrado. Porém, com a necessidade ainda maior da igreja, veio também o aumento sobre a perseguição das mulheres, atribuindo suas práticas à bruxaria e à idolatria a Satanás, levando elas, consequentemente, né, a uma caça às bruxas. A mulher, naquela época, ela sofreu muitas perseguições e inúmeros processos inquisitórios.
As suas práticas ancestrais de cura, né, por meio de ervas, e a sua atuação como parteira acabava espelhando as crenças, né, e as práticas sociais do seu tempo, nas quais elas foram demonizadas, o que resultou em inúmeras torturas em troca de confissões, né? Tendo a forca e a fogueira, muitas vezes, como punição por sua maldade. E nessa época, né, Joana d'Arc, ela foi, né, nasce e foi uma das maiores representantes femininas relacionadas à guerra, né? E a figura da mulher que era associada ao imaginário da bruxa demoníaca em um cenário de questões que envolviam o poder e a religiosidade. E por um proveito mútuo, eles acabaram denegrindo a imagem de Joana d'Arc, colocando à prova sua crença e o seu comportamento, acabando, né, desmerecendo aquela grande mulher. Para a gente contar a história de Joana d'Arc, a gente precisa também contextualizar, né, o contexto histórico, esclarecer o contexto histórico em que ela se inseriu, né, em que ela estava. E aí a gente vai voltar uns anos antes de Joana d'Arc nascer para falar da Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos, né, é conhecida como a guerra mais longa da história europeia. Ela é como um conflito secular, né, entre a França e a Inglaterra. Mas ao contrário do que muitas pessoas pensam, ela não foi uma guerra única, né, mas uma sucessão de batalhas ocorridas entre os anos de 1337 e 1453. Recebeu esse nome de Guerra dos 100 Anos, né, já bem recente, assim, já com as pesquisas históricas, só para caracterizar esse período, né, como foram muitas batalhas, umas seguidas das outras, mas todas motivadas, todas com um motivo em comum, todas motivadas por um propósito. Então, os historiadores nomearam a Guerra dos 100 Anos, né? Na verdade, a Guerra dos 100 Anos durou 116 anos, exatamente, não foram só 100, né? Mas por uma questão didática, a gente chama de Guerra dos 100 Anos. E ela ela é dividida em 4 períodos e se consolidou por 2 motivos, que foi a reivindicação do trono francês pelo rei Eduardo III da Inglaterra e a disputa pelo domínio das regiões mercantes do território francês. A exemplo, a província de Flandres, onde hoje fica a Bélgica, né, que era famosa pela bem-sucedida venda de tecidos e lã. Então, para a gente falar aqui um pouquinho, entender os 4 períodos da guerra, né? No primeiro período, de 1337 a 1364, o que aconteceu? Flandres e Bretanha, que eram regiões, né, pertencentes ao território francês, elas apoiaram os ingleses na invasão do território francês. E o Eduardo III, que era o rei da Inglaterra, ele tomou o norte do litoral francês. Por que Flandres e Bretanha, mesmo sendo território francês, apoiaram essa invasão, né? Porque para essas províncias era muito mais interessante o comércio de tecidos e lãs, né, com um outro país, com a Inglaterra, do que dentro do próprio território francês. Era mais lucrativo para eles. E a nobreza também dessas 2 regiões, ela não estava muito de acordo com o reinado do reinado da França. Então, elas estavam sempre em oposição ao que acontecia no território francês. Nesse período também, a Europa ela foi assolada pela peste bubônica, que matou 1/3 da população europeia. E, enfim, devido ao nível muito crítico, né, as primeiras batalhas, né, desse período, elas foram cessadas. Quando a guerra foi retomada,
A Inglaterra continuou em vantagem, porque o exército da Inglaterra ele era bem maior em número de soldados do que o da França. Ela já tinha começado a guerra, né, invadindo alguns territórios franceses, então ela, quando continuou essa guerra, ela já estava em vantagem. E aí o rei Carlos V, percebendo que a situação da França não ia melhorar, ele não ia ter vantagem nisso, o que fez, né? Ele assinou um tratado reconhecendo que o território tomado pertencia à Inglaterra. As regiões dominadas pela Inglaterra iam pertencer à Inglaterra, oficialmente. Mas, em troca, o rei Eduardo III ele não ia mais reivindicar o trono. Sobre essa reivindicação do trono, aqui a gente já discute um pouco sobre o papel da mulher nessa época, né? Nessa linhagem, desde o rei Carlos V, no primeiro período da guerra, até o rei Carlos VII, no quarto período, o que é que acontece? Os reis, eles passavam, né, como o seu território, como herança, né, obviamente, para os seus filhos homens. Mas os reis não estavam tendo filhos homens, e sim mulheres. Então, quando eles morriam, por ser mulher, elas não podiam herdar o território, não podiam se tornar rainhas, né? Então, o que acontecia? O trono passava para o homem, né, mais próximo na linhagem deles, né? E aí ia para um sobrinho ou para um primo. E esse período é interessante porque quase todos os reis passaram por isso. Não tinham filhos homens, né? Tinham mulheres e aí tinham que passar o trono, a coroa, para um sobrinho. E numa dessas questões, o rei Eduardo III se viu: eu estou dominando a França, é importante para mim, né, dominar economicamente e politicamente esse território, e eu sou bisneto de um rei francês. Então, o território francês é meu por direito, já que o rei Carlos V ele não tem nenhum filho homem, né? E aí, por isso, começou esse embate e essa reivindicação ao trono. Então, o rei Carlos V, na verdade, ele teve um ato de, vamos dizer, esperteza, né? Vamos cessar a guerra, eu te dou os territórios que você já conquistou, mas, em compensação, em troca, o trono fica comigo. E assim findou o primeiro período da Guerra dos 100 Anos. E aí, o que aconteceu? Depois de um tempo, o próprio Carlos V, a gente já entra no segundo período, o próprio Carlos V ignorou o acordo estabelecido, e as tropas francesas, elas avançaram em defesa do território. Ele decidiu: não quero mais que Flandres e Bretanha pertençam à Inglaterra, ou o norte, né, do litoral da França, vou atrás de reconquistar os meus territórios. Então, ele mesmo ignorou o acordo que ele estabeleceu. Nessa época, a gente já tem a história de um cavaleiro, né, que vem assim, nas leituras eu até pensei, uma história meio que parecida com a da Joana, no sentido de um cavaleiro que ele se coloca à frente do exército, né, francês, e que é o Bertrand du Guesclin, não sei se é assim que se pronuncia exatamente. E ele se tornou notável pelas táticas de guerrilha. Ele foi quem conseguiu unificar o território francês nesse segundo período. E aí a França estava em vantagem nesse segundo período quando o rei Eduardo III morreu. Ele ainda estava em domínio, né, do território. Ele morreu, deixou um herdeiro infante. E aí, 3 anos depois, o Carlos V também morreu, então as guerras, né, as batalhas, elas foram apaziguadas nesse período, já que os reis, né, que encabeçavam essa situação tinham morrido, os ânimos deram uma acalmada, né, dos dois exércitos. No quarto período, que foi de 1422 a 1453, foi o período de fechamento dessa Guerra dos 100 Anos, né? E é onde vai surgir a nossa querida Joana d'Arc, né? Nossa falada Joana d'Arc aqui. Nesse período, nesse quarto período, a Inglaterra estava vivenciando uma crise interna. Aqui foi a Guerra das Duas Rosas, né?
e, obviamente, o exército se desgastando muito nessa guerra interna. E poupando energias, né, para a guerra interna, acabou se descuidando da guerra com a França. Nesse momento de enfraquecimento, a Joana d'Arc assume o regimento do exército militar. A gente vai falar um pouquinho mais detalhes da vida dela mais à frente, mas enfim. A Joana d'Arc, ela assume o regimento do exército militar francês e reconquista as terras que já tinham sido ocupadas pela França, né? Invadindo territórios que estavam sob domínio da França. A Joana é capturada também nesse quarto período. Esse quarto período, na verdade, é onde acontece toda a história da Joana d'Arc, né? Ela é capturada, ela é entregue aos ingleses nas últimas batalhas, né, que tem entre Inglaterra e França. Em 1430 acontece o julgamento, né, pelo Tribunal da Santa Inquisição, e ela é condenada à morte um ano depois, né, 1431. E o sofrimento de Joana d'Arc, o sofrimento de tudo que ela passa, né, de toda a história dela, ele vai impulsionar os soldados franceses a lutar pela memória dela, né? Ela surge como um símbolo, né, de força para o exército francês. Então, mesmo depois de entregue aos ingleses, o exército francês ele está inspirado e ele vai lutar em memória do que conseguiu, do que conquistou com a Joana, né? E é nesse ânimo deles, com essa energia, que eles se lançam à guerra, quer dizer, uma nova batalha, na verdade, né? Uma nova batalha, vão atrás de unificar o território francês e vencem a guerra. Então, a Guerra dos 100 Anos, ela termina com a retomada de Bordeaux pelos franceses, que era uma das regiões que tinha sido dominada pela Inglaterra. Bom, no terceiro período, que ocorreu de 1380 a 1422, França e Inglaterra elas passam por batalhas internas. O rei Ricardo II, foi destituído pela nobreza inglesa, né? E que colocou o Henrique V no lugar dele. Ricardo II era o herdeiro do Eduardo III, certo? Lá no período anterior. Ele foi destituído e quem assumiu foi um sobrinho, né, que foi o Henrique V. Nesse período, Carlos VI, que era já o rei da França, né, após a morte de Carlos V, obviamente, pela falta de saúde mental, ele era considerado louco, né, e aí foi impedido de governar e substituído por uma junta governativa, que foi quem passou a tomar as decisões desse período em nome da França. E então a Inglaterra aproveitou o momento de crise da França, que estava passando, né, por batalhas internas, e avançou nos seus territórios, dominando a Normandia e Paris. O Carlos VI e o seu filho, né, foram destronados e Henrique V assumiu o trono francês, definitivamente. E aí, no final do período, os dois monarcas morrem, né? Carlos VI e Henrique V. Quem acaba assumindo é o filho destronado, Carlos VII. Ele assume a coroa francesa e dá início à retomada de territórios perdidos para os ingleses. E aí, no quarto período, a Inglaterra é quem passa, né, pelo período de guerras internas, de crises internas, vivendo a Guerra das Duas Rosas, e então concentra toda a sua energia nessa batalha e diminui a sua vigília em relação à França. É nesse período que Joana d'Arc e o exército francês, eles veem a Inglaterra enfraquecida. Joana assume o regimento do exército militar francês, né, e vai atrás de reconquistar as terras já ocupadas da França, invadindo os territórios que estavam sob domínio, né. Depois de várias batalhas, a Joana é capturada, entregue aos ingleses. A gente vai falar sobre isso com mais detalhes lá na frente. E em 1430, ela é julgada pelo Tribunal da Santa Inquisição e é condenada à morte um ano depois.
Só o sofrimento de Joana d'Arc impulsiona os soldados franceses a lutar em sua memória. Eles se sentem encorajados, não é, pela história dela, pela inspiração que ela passou ao exército. E aí, ele, mesmo quando ela é capturada, eles vão atrás de retomar esses territórios e unificar a França. E é quando termina a Guerra dos 100 Anos, né, com a retomada de Bordeaux pelos franceses. E a França tem o trono unificado. Bom, né, depois, né, desse contexto histórico da guerra, né, falaremos agora, né, da Joana. Porque esse contexto da guerra, né, tinha que ser, né, respaldado. Vocês vão notar que a gente vai e volta, né, porque havia-se, né, a necessidade de fazer essa entrelinha, né, para que pudéssemos entender como era que se dava o cenário, né, naquela época, o cenário da França naquela época, né, para que Joana ela tivesse que ir à frente, né, que ir à luta e liderar exércitos, né? Bom, Jeanne d'Arc, né, ou Joana d'Arc, ela nasceu em Domremy, né, na região de Lorena, na França. Domremy, né, posteriormente, depois da trajetória de Joana, muda o nome, né, e hoje é Domremy de la Pucelle, né, que é em função ao apelido de Joana, né, La Pucelle de Orleans, ou seja, a donzela de Orleans. Ela nasceu muito provavelmente, né, no dia 6 de janeiro de 1412, lá no século XV. Joana, né, era filha de camponeses, filha de Jacques d'Arc e Isabelle Roumet. Ela tinha 3 irmãos e uma irmã. Vale lembrar, né, que Joana ela nasceu em um contexto da guerra, né, onde haviam dificuldades, né, financeiras, haviam doenças, né, principalmente nessas pequenas aldeias. E Joana, ela passou por isso, né, junto da sua família, né, e de todos aqueles que compunham a aldeia de Domremy. Segundo Michelet, né, Joana, ela nunca aprendeu a ler nem a escrever. Porém, ela se interessava, né, pela vida dos santos. Esse interesse, né, pelos santos foi passado pela sua mãe, né? Porque a religiosidade era passada, né, as crenças eram passadas de geração em geração. E Joana, né, como uma filha mulher, né, também teria que passar por esse processo, né? E Joana, ela concebia a religião da forma mais popular e ingênua, né? Ela se diferenciava das demais crianças, né, da sua idade, pela maneira na qual tratava as pessoas e lidava com sua fé, sendo esse um traço forte, né, e marcante para todos aqueles que conviviam com a Joana, né? A sua devoção era dada como algo admirável e a sua assiduidade, né, às missas e a devoção consagrado, né, a sua fé era muito incomum para pessoas da sua idade, né? Imaginem só, crianças, né? Serem tão assíduas na fé, serem tão assíduas, né, na religiosidade. Então as pessoas acabavam, né, estranhando isso. E aí, né, Joana, ela, quando tem mais ou menos 13 anos, né, ela começa a ouvir vozes, né? Ela diz: quando eu tinha mais ou menos 13 anos, eu ouvi a voz de Deus que veio para me ajudar a governar. Na primeira vez, eu tive medo, né? E essa voz veio no verão, no jardim de meu pai, por volta de meio-dia, né? Então, o medo que Joana sentiu é totalmente compreensível, né? Imagine uma criança que na sua inocência, né, na sua pureza,
está ali, né, no jardim do seu pai e ouve uma voz que fala com ela, né? Então ela acaba tendo medo. Eu ouvi a voz do lado direito quando ia para a igreja, né? Ela também ouviu nesse momento. E ela diz que é raro que eu ouça essa voz sem haver uma luminosidade. Essa luminosidade vinha do mesmo lado que a voz era ouvida. E depois que ouvi essa voz 3 vezes, foi que percebi que se tratava, né, da voz de um anjo. Ela me ensinou a me conduzir bem e a frequentar, né, a igreja. Existem alguns estudiosos, né, que falam que essa assiduidade de Joana só aconteceu, né, porque ela ouviu essas vozes, né, que falavam para ela se conduzir bem e frequentar a igreja. Só que ela recebeu a religiosidade como as outras crianças, né, como algo passado dos pais, né, para os filhos. Ela diz que na primeira vez eu tive dúvida se era São Miguel que vinha a mim. Nessa primeira vez, né, e ela diz de novo que teve medo. Eu ouvi muitas vezes para saber que era São Miguel. Antes de tudo, ele me dizia que eu era uma boa menina e que me ajudaria. Joana, ela escuta, né? Ela ouve essas vozes e não fala para ninguém. Então, ela passa um certo período de tempo, né, ouvindo essas vozes, né, sendo guiadas por elas. Entretanto, ela não diz para ninguém, né? As vozes começaram a acontecer mais ou menos por volta de 1424, né, e 1425. Porém, foi apenas em 1428 que Joana, né, fala para os pais e, né, para os familiares e para a comunidade que ela ouvia essas vozes. Antes dela revelar, né, um de seus parentes, né, o seu pai, teve uma premonição em forma de sonho, né? E nesse sonho, ele diz, né, diz para sua esposa que viu Joana indo embora com pessoas armadas. Depois que ele, né, tem esse sonho e diz para sua esposa, ele diz que se soubesse, né, que os meus receios fossem se concretizar para minha filha, né, porque foi o pai dela, né, o Jacques, que teve esse sonho, né, eu preferiria que vocês a afogassem, e se vocês não fizessem, eu mesmo faria, né. Então ele diz que se soubesse, né, que aquela premonição iria acontecer, preferia, né, que a filha dele fosse afogada ou por ele ou pelos irmãos, porque imagine só, uma época, né, que as mulheres eram tidas para cumprir um papel, né, o papel de procriar, vamos dizer aqui de procriadora, né, da dona do lar, né, da dona, né, da casa, que eu só faço isso, né, visando sempre os preceitos religiosos, vou lidar, né, com armas. Isso era algo que tem uma significância muito ruim, né, para os pais. E aí, essa preocupação diminuiu quando Joana é pedida em casamento. Essa questão do pedido de casamento, né, de Joana é como se fosse um flash, apenas um flash, né, na sua vida, né, que aconteceu antes dela partir para a França. Joana, ela foi pedida em casamento, né, e o rapaz que pediu ela em casamento por se sentir preferido, acabou denunciando, né, Joana ao oficial de Tula, né, que era uma cidade na França. Joana é convocada, né, a comparecer a essa cidade da França, jura dizer a verdade, né, na frente de juiz, e o juiz se compadece dela e percebe que nunca houve, né, promessa alguma, que Joana nunca tinha se comprometido em casar com aquele rapaz, né? Porque o casamento naquela época, né, era algo
muito, muito sério, né? Se alguém pede, se um homem pede uma mulher em casamento, existe essa promessa, ela tem que cumprir, né? Então era um compromisso muito sério. E aí Joana, né, tem que ir à frente desse juiz e dizer que isso nunca aconteceu, que ela nunca prometeu, né, se casar com essa pessoa, né? Por quê? Joana era uma jovem, né? Era uma mulher como as outras, ela inspirava, né, amor e paixões. Entretanto, quando Joana tem as suas primeiras visões, ela promete manter a virgindade até que o Senhor, né, até que o sagrado não necessite mais, né, das suas funções, né? Porque para ela o chamado dela era exclusivamente, né, para Deus. E aí, Joana, ela revela aos seus familiares, né, que tem essas visões e que tinha um dever a cumprir, né? Joana revela quando ela diz que quando ela ouviu de novo, né, a voz e viu um clarão, onde uma figura que tinha asas disse para ela, né, Joana, vá em socorro do rei da França e devolva a ele o seu reino. Irás encontrar o senhor Baudricourt, né, o capitão de Vaucouleurs, e ele te conduzirá ao rei. Santa Catarina e Santa Margarida virão ao teu auxílio. Né? Então, Joana percebe, né, que ali era o momento dela designar, né, a missão, né, dela iniciar a missão que o Senhor tinha para ela, né? Joana, ela... E aí, né, Pernoud vem dizer que Joana vai à França, né, e tem o seu primeiro encontro com Robert, que acaba mal. Né? Então, Joana, ela lá na comunidade, né, de Dom Remy, era conhecida de Joaninha. Então, a Joaninha, ela cresce, né, vamos dizer assim, né, que cresce e vira Joana, né, e vai à França, né, ao encontro de Robert, né, que era o protetor da cidade. Só que quando ela chega lá, né, o encontro não vai bem. Ele simplesmente, né, não só aceita levar aquela menina camponesa de encontro ao rei. E ele recomenda, né, que a moça seja mandada de volta para seus pais, né, após dar-lhe umas boas palmadas. Porém, ela não desiste. E durante os primeiros dias de 1429, Joana retorna ousadamente, né, com a ajuda do primo Durant, né, a encontrar Robert. E foi somente no terceiro encontro, né, que Joana consegue convencer, né, que Robert levasse ela ou que mandasse, né, ela ir ao encontro do Delfim, né, que chamavam-se, né, o rei assim porque ele não tinha sido coroado ainda. Joana, quando chega, né, depois disso, né, Joana, ela fica na casa de um primo, né, que era um primo de aliança. Antes dela convencer, né, Robert, ele, ela passa uns dias, né, na cidade e acaba gerando, fazendo com que as pessoas, né, comecem a gostar dela, né? Por quê? Porque ela tinha muita convicção sobre a sua missão, né? E ela falava sobre a sua missão. Ela conseguiu persuadir tanto, né, as pessoas daquela comunidade, né, da comunidade que rodeava a cidade, que eles lhe compraram roupas masculinas, né, e acessórios masculinos, e aí a Joana acaba, né, também cortando o cabelo, porque imaginem só, uma moça, né, bela, em uma cidade sozinha, né, onde existiam cavaleiros, né, onde existiam muitos homens. Então, ela teve que se vestir de homem para poder ficar lá, né?
Depois, né, depois ela sai da casa do primo, fica na casa de um casal, né, onde o homem é fabricante de carroça, e lá, né, ela acaba falando para ele sobre a sua missão, né, e eles, né, ficam muito convencidos de que ela realmente poderia ajudar, né, o rei da França. Depois, Joana, ela vai de novo ao encontro, né, de Robert, e quando chega lá, pede, né, novamente que ela seja mandada ao encontro do rei. E Robert já tinha ouvido falar em uma profecia, né, de uma moça virgem que iria, né, ajudar na, na guerra da França, né, iria ajudar a levantar a França, né? Só que aí ele nega novamente. Joana, né, ela se diferenciava das demais moças, né, porque ela tinha muita convicção, ela falava com muita propriedade, né, sobre a sua missão. E aí ela, né, convenceu muitas pessoas, e dentre essas pessoas estava Jean de Metz, né, o escudeiro do rei, que ele diz, né, quando Joana, a donzela, chegou a Vaucluse, eu a vi vestida com roupas pobres, vestes de mulher, vermelha. Chamei-a, dizendo: minha amiga, o que fazes aqui? E a donzela respondeu: eu vim aqui para pedir Robert que me conduza ou me faça conduzir ao rei, mas ele não presta atenção em mim e nem nas minhas palavras. E então, como estamos no meio da quaresma, é necessário que eu esteja junto ao rei, mesmo que eu tenha que gastar os pés até os joelhos. Com efeito, não há ninguém no mundo, nem rei, nem duque ou qualquer outra pessoa, que possa recuperar o reino da França. Não haverá socorro nenhum, senão o meu. Embora, né, eu preferisse ter ficado junto da minha mãe fiando, né, que era a situação dela quando estava, né, lá em Dom Remy. E então, né, Jean pergunta para ela quem era o senhor dela. E ela responde, né, que era Deus. A partir daí, né, ele acaba prometendo a Joana que levaria ela, né, até o rei, custe o que custar, né? E novamente, com a ajuda dele, ela vai até Robert, né? E lá percebe que aquele ambiente tem mudado, né? Que alguma coisa está diferente. E é quando, né, ele decide levá-la, né, mandá-la até o rei. Só que aí, por precaução, ele chama um padre e manda exorcizar aquela menina, né? Como garantia. Vamos saber se ela realmente é o que diz ou se ela está simplesmente possuída, né? E depois do, exe- do, do exorcismo, ele concorda a deixar a Joana partir, né, com uma pequena escolta, que era constituída especialmente, né, por Jean de Metz, né? E Robert foi com eles apenas até a entrada da França e se despediu daquela moça, né? Daquela moça estranha, né? Que insistiu, que tinha convicção de que ia ajudar na ascensão do reino da França. Aí ele se despede dizendo: vai, vai, e seja o que Deus quiser. Joana, nos relatos, né, dela, ela diz que o mais difícil, né, daquela viagem que durou 11 dias foi a preocupação dela, né, de estar andando com alguns rapazes. Imagine uma moça acompanhada de 6 cavaleiros, né? Então, ela tinha esse medo e essa preocupação, né? E alguns deles até dizem que tinham a intenção, né, de provocar a Joana, porque achavam que ela era muito
destemida, né? E queria saber se realmente aquilo era verdade. E aí, né? Além disso, né? ao- Houveram rapazes que sentiram, né, desejo sexual por aquela moça, né? Só que esses desejos foram se amenizando, né, nos decorreres dos dias, e quando eles foram percebendo, né, que Joana realmente era tudo aquilo, né, que ela dizia, né? Eles foram percebendo a partir, né, das suas convicções religiosas. Durante a viagem, né, ela solicitava, né, aos rapazes que fizessem algumas paradas para que ela pudesse assistir missa, né, e ter o seu momento, né, consagrado. E nesse percurso ela conseguiu assistir três missas. Na última, né, que foi antes dela chegar a Chinon, ela encontra um mensageiro, né, um mensageiro fiel ao rei, e lhe escreve uma carta, né, escreve uma carta ao rei, né, falando da sua chegada. Porém, ninguém nunca soube, né, o real conteúdo daquela carta. Então, né, depois disso, Joana ela chega a Chinon por volta do dia 25 de fevereiro ao dia 6 de março, né? Ainda existem especulações sobre essas datas. Não sabe se as datas exatas, né? Mas entende-se que foi nesse período, né? Quando Joana chega, né, ao castelo, já é altas horas da noite, né? E aí ela se depara com um lugar repleto de pessoas que haviam sido convidadas para testemunhar a vinda daquela camponesa, né, no intuito de intimidá-la em sua missão. No salão principal, o Delfim mantinha-se conclu com os outros, né, ele estava escondido. E né, colocou um de seus parentes no trono. Porém, né, isso não impediu que Joana ficasse de joelhos diante do verdadeiro Delfim, sem nunca ter visto ele, né, antes. E ela diz: muito nobre, senhor Delfim, aqui estou, sendo enviada por Deus para trazer socorro para vós e ao vosso reino. Gentil Delfim, eu me chamo Joana, a donzela, e o Rei dos céus, por meu intermédio, comunica-vos que sereis sagrado e coroado na cidade de Reims, e sereis o lugar tenente ao Rei dos céus. Ainda assim, declara, né, que ele é o rei da França, né? Além de dizer isso, Joana declara que ele é o rei da França, né? E vos digo da parte do meu Senhor, né, ou seja, da parte de Deus, que vós sois o verdadeiro herdeiro da França e filho do rei. Quando Joana declara isso, né, as especulações que haviam de que ele não era, né, o verdadeiro herdeiro do trono, né, acabam se amenizando. E aí, depois disso, né, eles vão conversar. Existem relatos de que Joana confidencializa, né, ao rei Carlos, né, que segredos, né, que apenas Deus sabia, né, podia saber. E a partir daí, né, ele acaba tendo uma confiança muito grande, né, em Joana. E nesse momento, ela é convidada, né, para se hospedar no castelo e posteriormente, né, ela é levada à cidade de Poitiers, né, que é uma cidade das mais antigas da França. Lá, né, ela foi submetida, né, a realizar alguns exames, né, que eram realizados por padres e mestres. Lá, Joana, ela foi passada, né, passou por exames de virgindade, né, porque mesmo que o rei confiasse, né, naquela donzela, naquela moça, né, naquela
menina, naquela camponesa, né, esses exames eram necessários, porque ela se dizia donzela, né? Ela se dizia virgem, né? Então eles tiveram que fazer o exame da virgindade para saber se realmente aquela moça era virgem ou se não, né? E se não fosse, é, eles iriam desmascarar Joana, né? Nesse momento. Além disso, né? Os padres colocaram mulheres para observar Joana quando eles não tivessem por perto, a fim, né, de ver, né, ou de presenciar qualquer erro ou qualquer algo, né, ou qualquer coisa que induzisse que Joana estava mentindo, né, que ela apenas queria proximidade ao rei, né. Também lá ela é submetida por algumas perguntas, né? E tem um padre que, que diz, né, que fez umas perguntas para elas como era a voz que você ouvia, né? E Joana respondia, tão claro, a voz era tão clara quanto a do Senhor, né? Ela dizia. E ele perguntava, como é a sua fé, né? E ela dizia, talvez seja maior do que a sua, né? Ela sempre tinha muita convicção, né, das suas respostas. E Joana, né, deixa a ela passou 3 semanas lá, né, na cidade, passando, né, por esses exames, né, e submetidos a sabatinas, né, que eles tinham o intuito de saber se essa mulher realmente era um ser iluminado ou se era um reagente do inimigo, né, ou se ela estava possuída. Essa menina, né, depois que sai lá da cidade, né, essa menina apenas de 17 anos, né, essa moça de 17 anos, ela surpreende todos, né? Como eu já falei, com as suas respostas muito precisas, né? E a sua passagem lá por essa cidade, né, fez dela uma pessoa com que todo mundo pudesse confiar, porque ela foi submetida aos mais, né, os mais inúmeros testes que podiam haver, né? Ela nela poderia ser, né, depositada tanta confiança a ponto de colocá-la à frente de um exército, né? Por mais estranho que isso parecesse. É porque nunca tinha se ouvido falar que uma mulher, né, mais precisamente uma moça, pudesse liderar exércitos naquela época, né? E Joana com com sua convicção, né, e com as respostas dadas àquelas perguntas, deixou todos ali convictos de que ela tinha essa capacidade, né, de conduzir exércitos e de guiar, né, a guerra para que houvesse o seu sucesso, né. Agora, a Maíra vai falar um pouco dessa trajetória da Joana, né, na guerra. Bom, falar da Joana d'Arc, né, a vida pessoal dela e ela contextualizada na guerra, é contar uma história sobre o protagonismo feminino. Porque, de fato, Joana, ela saiu desse papel da mulher medieval, né, que a Letícia falou no começo, esse papel subservial, né, de subserviente, saiu do papel da moça que fica em casa, né, que gostaria de estar tecendo com a mãe, e ela foi em busca da própria missão, né, de cumprir a missão que ela acreditava que tinha sido designada a ela. E aí se infiltrou, vamos dizer assim, num contexto que era totalmente antagônico à mulher, né, na época. Obviamente, como a gente já conhece aqui de tantas outras discussões, a guerra, o exército, a espada não eram coisas de mulher, né? Era assim que se acreditava. Nesse período que ela esteve à prova, né, para saber se realmente ela era a enviada de Deus, né, para ajudar o rei Carlos VII, foram 2 meses
disso que a Letícia falou, né? 2 meses de investigação e de observação, de testes, exames, né? 2 meses de pessoas sendo invasivas, né? Infelizmente, na vida dela, com as intimidades dela, para poderem provar que ela era quem dizia. Mas, enfim, passados esses 2 meses, né, desde que ela se apresentou a Carlos VII, inclusive uma das coisas que ajudou, né, acreditarem no que ela dizia foi também o fato de que quando ela chegou para encontrar Carlos VII, ele estava disfarçado. Ele se disfarçou, né, de um soldado, de um ajudante do rei, e ficou em meio a outros, né, outros soldados, em meio a um outro grupo, e fantasiou, vestiu um dos seus servos de rei. E quando ela chegou ao encontro, né, para falar com o rei Carlos VII, ela se direcionou exatamente ao rei que estava vestido de servo. Então, assim, era muito forte a indicação de que Joana, ela realmente tinha ali uma missão, algo que transpassava aquela realidade, né? Na primeira batalha com o exército francês, a Joana partiu numa tropa de 7.000 homens, e eles foram na tentativa, né, embarcaram na tentativa de retomar a cidade de Orleans do domínio inglês. Essa batalha, a primeira batalha da Joana, ela aconteceu em apenas 9 dias. Conta a história, né, algumas biógrafas e historiadoras, que foi uma batalha dentro do contexto, obviamente, bélico, né, foi uma batalha tranquila. E que Joana, ela intimou o exército inglês a abandonar os territórios. Então, assim, a Joana d'Arc, ela era uma mulher convincente. Ela era de falar, era na dela, né? Obviamente era mais resguardada, vamos dizer assim, mas ela era uma mulher de argumentos convincentes. Então, quando ela assumiu o exército, né? Entrou no exército para assumir a missão dela, foi esse papel, né? Que ela colocou, foi essa persona, né? Convincente, forte, batalhadora, que ela colocou à frente dos franceses. E aí o exército voltou vitorioso dessa batalha e voltou já achando que Joana tinha uma postura, no mínimo curiosa, dentro dessa tropa, né? E o exército voltou tomado por uma esperança que há muito tempo, porque obviamente já vinham há muitos anos desgastados pela guerra, né? Dos 100 anos, inclusive períodos em que perderam territórios, enfim, toda a devastação provocada por uma guerra, eles já vinham muito desacreditados. E aí, depois dessa batalha, depois do comportamento de Joana, eles tiveram uma esperança de que, podemos reverter a situação. E aí essa foi apenas a primeira batalha, né, que Joana venceu, junto com o exército francês, dentro de tantas outras que ela venceria. E a história narra que ela conduzia, né, ela se tornou líder de um regimento do exército, e ela exercia o papel dela de soldada, vamos dizer assim, com muita maestria e singularidade. Então ela tomou a frente, ela passou a ser líder, né, de um dos regimentos. A historiadora Ellen Castor, que tem inclusive uma obra sobre a história, né, de Joana d'Arc, ela fala: a cidade de Orleans queria acreditar nela, os homens sob seu comando queriam acreditar nela. Joana convenceu muitas pessoas, e aquelas que não estavam tão convencidas simplesmente pensaram que, em uma situação como a que se encontravam, valia a pena tentar. Então, assim, tem também registros, né, dessa historiadora e de outros, né, de que Joana, inclusive antes de assumir o exército, ela conversou com vários homens, né, vários soldados, foi
em uma casa, foi em outra, na tentativa de resgatar, né, esses soldados, de conversar, de dar uma... para além de esperança, eu digo de dar um ânimo, né, de lutar pelo território, que eles precisavam lutar. Inclusive, ela falava muito na questão de que você tem que lutar pelo que você acredita, né? De que se você acredita numa coisa grande, você tem que viver por essa coisa grande. Mas aí, depois, né, das batalhas vencidas, chegou a fase ruim, né, nesse período da Joana como líder de exército. Ela teve o papel de liderar, né, e elevar o moral das tropas francesas para conquistar 2 vitórias expressivas, né, coroando como rei o Delfim, que era o Carlos VII, né, que a patrocinava e despertou a ira dos ingleses. Assim, franceses aliados dos ingleses e os próprios ingleses organizaram-se para capturar a jovem. Isso aconteceu durante a Batalha de Compiègne. Nessa ocasião, suas vitórias tinham passado e ela tinha amargado algumas derrotas nos meses anteriores. Com a captura de Joana d'Arc, os ingleses iniciaram um processo que enumerou dezenas de acusações contra a francesa, das quais se destacam heresia e bruxaria. Joana d'Arc passou 8 meses presa e o rei francês não tentou salvá-la em momento algum, traindo-a. Em 1431, o julgamento de Joana d'Arc sentenciou-se à morte na fogueira. Sua execução aconteceu em uma praça de Rouen, no dia 30 de maio de 1431. Às 8 horas, Joana d'Arc, aos 19 anos, vestida com uma túnica branca e segurando um crucifixo feito com gravetos. Ela foi amarrada numa estaca de madeira e queimada viva. Conta-se que durante sua execução ela gritou o nome de Jesus 6 vezes seguidas. Nesse período da Joana dentro do exército, eu li também a Ellen Castor também numa outra entrevista, ela falou que o pecado de Joana foi ser mulher, né? Então, assim, para os ingleses era estranho que aquela figura tivesse inserida ali, despertando curiosidade, à frente de uma tropa de homens, né? E exercendo aquilo com maestria bem mais do que os outros líderes, né, homens do exército. E aí Joana foi, né, acusada, foi considerada bruxa e herege, e ela foi maltratada e depois condenada à fogueira, né. Dizem que as cinzas dela foram jogadas ao rio, né. Um outro fato curioso é que Joana d'Arc ela também não lutava no sentido de carregar, de ter em punho, né, uma espada. Na verdade, ela tinha muito esse papel de líder. Ela andava montada no cavalo, né, frente ao exército, carregando um estandarte, uma bandeira, né. Então, realmente esse papel da mulher que eleva, né, da mulher que lidera. E essa bandeira dela, né, ela era branca, tecida de seda, e ela tinha, inclusive, bordado a flor de lis, que é o símbolo da França, né? E a flor de lis, ele é um símbolo de pureza, de poder, de soberania, de honra e de lealdade, né? Uma pureza tanto de corpo quanto de alma. Então, assim, é um símbolo, né, a flor de lis, bastante representativa do que Joana representava, né, do papel de Joana na guerra, enfim, no contexto. E aí, anos depois, né, o julgamento de Joana d'Arc foi anulado pelo Papa Calixto III, uma vez que ele considerou a francesa inocente da acusação de heresia e bruxaria. No começo do século XX, a Igreja Católica deu início ao processo de beatificação de Joana d'Arc e em 1920 ela foi canonizada durante o pontificado de Bento XVI.
Atualmente, Joana d'Arc é considerada padroeira da França e é uma das grandes heroínas da história do país. A importância de Joana d'Arc na cultura francesa é tamanha que há um dia dedicado a ela na França, que é o dia 30 de maio, o dia de Santa Joana d'Arc.